Espero que estejam todos bem. Eu vou continuar do final do quarto capítulo, que é a primeira parte. Esse quarto capítulo é o último capítulo da primeira parte. Depois, quando acabar esse capítulo, a gente vai entrar nas manifestações. Esse livro é ciência. Esse livro eu não estou falando para ninguém que não goste, passe para frente, não fique. Não estou falando de religiões, estou falando de ciência, ciência sobre manifestações espirituais. E não é outra coisa. Quem pensar outra coisa é porque a cabeça ainda está limitada. Eu não estou falando de religiões, isso daqui serve para qualquer uma religião. Inclusive aqui no Brasil, eu sempre dei aula para pessoas de todas as religiões, tenho amigos de todas as religiões, não discrimino nenhuma porque eu sei a importância de cada uma, certo? Então, continuando. Semana passada foi citado os tipos de pessoas que duvidam. Existem 4 negativas que fazem, né? As principais são negar, dizer que são alucinadas as pessoas, quer dizer, uma reunião de 40 pessoas são todas alucinadas. O outro é o sistema do músculo estalante, quer dizer, na época, né? A mesa instalava tudo na casa, as paredes, aí veio um médico que nem foi assistir, falou que era músculo instalante de alguém ali que conseguia instalar o músculo. Bom, mas tudo bem, né? Tem gente para tudo, para falar, inventar tudo, né? Sistema sistema da negação total, né? Dizer que são todos loucos que estão ouvindo, né? 40 pessoas loucas, certo? Vamos supor. Sistema do músculo estalante, falei. E sistema da alucinação, estão todos alucinados. E o sistema da loucura, estão todos loucos. Era isso que existia na época. E hoje eu acredito que pessoas ainda façam esses tipos de alegações, né? Então, continuando aqui, ele vai falar, a segunda parte, né, que eu estou lendo é o mesmo capítulo, o capítulo 4, que é o último capítulo da primeira parte. Eles estão aqui fora do sistema de negação. Averiguada a realidade dos fenômenos, a primeira ideia que naturalmente acudiu ao espírito dos que os verificaram, as pessoas que verificaram, foi a de atribuir movimentos, magnetismo, pode ser o magnetismo das pessoas aqui, a eletricidade, né? Ou a ação de um fluido qualquer que não é conhecido. Numa palavra, há uma causa inteiramente física e material. Nada apresentava de irracional essa opinião, não é irracional essa opinião. E teria prevalecido se o fenômeno tivesse ficado restrito a efeitos só de movimento, né? A mesa subindo, a cestinha andando sozinha, tudo isso teria sido explicado. Mas não ficou só nisso. Uma circunstância parecia mesmo mudar tudo isso. Aconteceu alguma coisa que parecia que ia mudar tudo isso. A do aumento que em certos casos experimentava a força atuante, na razão direta do número das pessoas presentes. Quanto mais pessoas tivesse, mais aumentava a força dos movimentos. Assim, cada uma destas podia ser considerada como um dos elementos e uma pilha elétrica humana, certo? Já dissemos que o que caracteriza uma teoria verdadeira é o poder de dar a razão de tudo. Uma teoria verdadeira é quando você explica ela pela razão, tanto em qualquer área da ciência, certo?
Já dissemos que o que caracteriza uma teoria verdadeira é o poder da razão, de dar a razão de tudo que está acontecendo. Se, porém, um só fato que seja a contradiga, é que ela é falsa, incompleta ou, por demais, absoluta. Ora, foi o que não tardou a reconhecer-se quanto a isto. Então, alguma coisa aconteceu, porque eles falavam, os fenômenos eles ficavam mais fortes quanto mais gente tinha. Então, eles aludiram os fenômenos a quem? As pessoas que estavam ali presentes, elas traziam energia elétrica, energia magnética do corpo, e aí isso era o que causava o efeito. Engraçado que nas reuniões, nos shows, a gente não vê esses efeitos acontecendo, não é verdade? Milhares e milhares de pessoas ali. Imagina se fosse isso, o que não aconteceria nesses shows que vão milhares de pessoas? Nossa, dava pra revolucionar o mundo, né? Que era o que as pessoas, os artistas sempre desejaram, né? Criar uma coisa que tivesse uma concepção de mundo da cabeça deles. Então, os movimentos e as pancadas deram atuais inteligentes, deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade, respondendo ao pensamento. Haviam, pois, de originar-se de uma causa inteligente, porque não era só movimento, eles começaram a responder. Eles começaram a responder, inclusive, questões que estavam só no pensamento da pessoa. Havia, pois, de originar-se de uma causa inteligente. Desde que o efeito deixava de ser puramente físico, outra, por isso mesmo, tinha que ser a causa. Tanto assim que o sistema da ação exclusiva de um agente material foi abandonado, para só ser esposado ainda pelos que julgam a priori sem haver visto coisa alguma. O ponto capital, portanto, está em verificar se a ação inteligente de cuja realidade se pode convencer quem quiser, dar-se ao trabalho de observar. Observar. Não é ouvir falar e depois você dar sua opinião e nem foi ver o que estava acontecendo. O sistema de reflexo agora. Texto 43. Reconhecida a ação inteligente, eles reconheceram, porque como é que podia ser? Acho que a cestinha que tinha um lápis, né, que eles descobriram depois como usar aquilo para escrever. Como é que a cestinha respondia? E respondia às vezes até o pensamento que ninguém tinha falado. Sistema de reflexo. Reconhecida a ação inteligente, restava saber ainda de onde vinha essa inteligência. Julgou-se que bem podia ser a do médium, ou a dos assistentes a se refletirem como a lua ou os raios sonoros. Era possível, só a experiência poderia dizer a última palavra, era possível. Mas notemos, antes de tudo, que esse sistema já se afasta por completo da ideia puramente materialista. Para que a inteligência dos assistentes pudesse reproduzir-se por via indireta, preciso era de admitir existisse no homem um princípio exterior do organismo. Se conseguisse transmitir o pensamento de um para outro, né? Então tinha também uma coisa extra aí, fora do corpo. Se o pensamento externado fora sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Mas, embora reduzido a estas proporções, já não seria do mais alto interesse o fenômeno. Mas, embora reduzido a essas proporções, quer dizer, chegou-se à conclusão que poderia ser uma mente passando para outra, esse pensamento, e aí escrevia lá sozinha a resposta da pergunta.
Mas, embora reduzido a estas proporções, já não seria do mais alto interesse o fenômeno, já não seria coisa bastante notável o pensamento a repetir-se, repercutir num corpo inerte, né? Eles estavam imaginando assim, era uma teoria. O pensamento da própria pessoa que estava ali na reunião passava e fazia um movimento. E era o próprio pensamento dela que respondia, sem ela saber. Aí ele diz aqui, já não haveria aí o que existisse a curiosidade, já isso ia ser impressionante, certo? Mesmo que fosse isso. Já não haveria aí o que excitasse a curiosidade dos sábios? Porque então a desprezaram eles, que se afadigam na pesquisa de uma fibra nervosa? É a pergunta que ele faz. Isso já não seria uma coisa interessante de ser estudada? E eles que ficam em cima de uma fibra nervosa lá matutando o que acontece, eles não teriam interesse em saber como uma mente transmitiria aquele movimento para a peça e ainda dando respostas e ainda adivinhando o pensamento do outro. Não seria isso um caso disso? Até na Rússia eles fazem pesquisa disso. Mas na época eles que desprezaram. Só a experiência, dizemos, podia confirmar ou condenar essa teoria. E a experiência a condenou, porque demonstra a todos os momentos e com os mais positivos fatos que o pensamento expresso não somente pode ser estranho ao dos assistentes, mas que lhes é muitas vezes contrário, que contradizia todas as ideias preconcebidas ali das pessoas presentes e frustrava todas as previsões. Quer dizer, era uma coisa que não estava na cabeça de ninguém ali, o que estava falando, o que estava mostrando. Com efeito, difícil me é acreditar que a resposta provenha de mim mesmo. Quando a pensar no branco, se me fala em preto, certo? Então, eles fizeram testes, eles também começaram a testá-los a eles mesmos para ver se era o pensamento deles que estavam fazendo aquilo. E vinha tudo ao contrário, respostas contrárias, porque eles faziam perguntas e a mesa respondia com sim e não. Depois eles foram sofisticando isso e conseguiam outro tipo de resposta, que era amarrar um lápis a uma cestinha e o lápis escrevia sozinho, mas precisava da cestinha. Por quê? A cestinha era um corpo que podia ser movimentado com o fluido do ectoplasma. Isso eu estou falando hoje porque a gente já estuda isso há anos. Há muitos anos, desde Kardec, é quase 200 anos que existe essa história. Em apoio da teoria que apreciamos, costumam invocar certos casos em que são idênticos o pensamento manifesto e o dos assistentes. Em apoio à teoria, né, que apreciamos. Mas que prova isso, senão que estes podem pensar como a inteligência que se comunica? Então ele diz que mesmo assim, quando acontecia do pensamento expresso pelo fenômeno ser igual das pessoas que estavam ali, poderia ser mesmo porque seria uma mentalidade igual das que estavam presentes, mas não provaria que era de cada um ali dentro. Não há por que pretender-se que as duas opiniões devam ser sempre opostas. Quando no curso de uma conversação, aquele que pergunta emite um pensamento parecido ao que se está na mente, aí você diz, por isso que de vós mesmos vem o pensamento, né? Se você está ele está usando um exemplo, você está numa assembleia, aí você quer provar que aquela manifestação inteligente é reflexo do pensamento das pessoas ali. Aí você faz uma pergunta, ela responde aquilo que você acha. É isso que vai provar que é a sua mente que está ali? Essa é a pergunta que ele fez. Bastam alguns exemplos em contrário, bem comprovados para que
positivado, fique, não ser absoluta esta teoria. Então eles chegaram, ele é um cientista, ele foi observando, ele foi fazendo testes, ele fez testes o tempo inteiro. O lema de Hippolyte Léon Denis Rivel, que era este francês com o apelido de Allan Kardec, cientista, discípulo de Pestalozzi, era o seguinte, o lema dele: é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Como explicar pela reflexão do pensamento as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever? Tinha pessoa que não sabia escrever e ela escrevia fluentemente. E existe, na nossa época eu sei de pessoas assim, que escreveram livros analfabetas, comprovadamente analfabetas. As respostas do mais alto alcance filosófico, obtidas por indivíduos que não eram nem alfabetizados. Vou repetir. Respostas do mais alto alcance filosófico, um Nietzsche. Aparecia essa ideia de uma pessoa que não sabia nem escrever, e ela escrevia porque estava acontecendo fenômeno através dela, certo? Por indivíduos iletrados. As respostas dadas a perguntas mentais ou em língua diferente, que o médium desconhece, e 1000 outros fatos que não permitem dúvida sobre a independência da inteligência que se manifesta. A opinião oposta não pode deixar de resultar de falta de observação. Pessoas que falavam e escreviam em outra língua sem nunca ter nem educação da própria língua. Não sabiam nem escrever. E escreviam, além de escrever o que não sabiam escrever, ainda escreviam em outra língua. Certo? Provada como está moralmente pela natureza das respostas, a presença de uma inteligência diversa da do médium e da dos assistentes, provada também o está materialmente pelo fato da escrita direta, isto é, da escrita obtida espontaneamente, sem lápis, nem pena, sem contato e malgrado a todas as precauções tomadas contra qualquer subterfúgio. Gente, ele fez testes de todas as formas. A escrita direta apareceu, não tinha lápis, só tinha o papel. Não tinha ninguém perto. Eu sei de uma história contemporânea que apareceu a escrita direta da filha da moça que tinha morrido dentro da gaveta do quarto dela. E era o conteúdo todo da filha. Tinha coisas ali que só ela e a filha sabiam. Escrita direta é isso. Aparece sem mais nem menos na sua gaveta a escrita. Sem caneta, sem lápis, sem pessoa nenhuma. Então acontecia isso na época dele. O caráter inteligente do fenômeno, está materialmente, né? Ele está falando que isso é uma manifestação material. A intelectual é pessoas analfabetas escrevendo, pessoas sem conhecimento suficiente, recebendo mensagens em outras línguas que nunca estudou. Esse é o efeito intelectual. O efeito físico é escrita direta, sem lápis, só o papel, e aparece escrita a resposta que ele fazia. Ele presenciou isso.
Eu friso aqui, ele era cientista, ele não era brincalhão, ele não era curioso, era curioso pela ciência, mas não aquele curioso que quer brincar, ele era um homem sério. Haja visto, olha o rosto dele aqui, veja se isso tem rosto de quem gosta de ludibriar alguém. O caráter inteligente do fenômeno não pode ser posto em dúvida, logo há nesse mais alguma coisa do que uma ação fluídica. Não era só fluido tirado de alguém ali, tinha uma inteligência e essa inteligência se manifestava diferente muitas vezes de um nível altíssimo que ninguém ali tinha. Logo há nele mais alguma coisa, certo? E da escrita obtida espontaneamente ali, sem contato e malgrado a todas as preocupações tomadas contra qualquer subterfúgio. Então ele se precavia para ver se não tinha alguma coisa dentro da onde ele colocava o papel, se tinha alguma forma de alguém escrever sem ele ver. Isso eu acho que nem dava, né? Se hoje em dia já seria difícil isso acontecer, imagina naquela época. Logo, há nele mais alguma coisa do que uma ação fluídica, não era só fluido. Depois, a espontaneidade do pensamento expresso contra toda expectativa e sem que alguma questão tenha sido formulada, não consente se veja nele um reflexo dos assistentes. Então ele descartou essa possibilidade. Não era um reflexo das pessoas que estavam ali. Em alguns casos, o sistema do reflexo é bastante descortês. Quando numa reunião de pessoas honradas, honestas, surge inopinadamente uma dessas comunicações de revoltante grosseria, fora desatencioso para com os assistentes, pretender-se que ela haja provindo de um deles, né? Ele está dizendo que seria bem descortês com as pessoas que estão ali, quando vinha uma comunicação bem chula, né, de uma pessoa bem vulgar, e dizer que aquela comunicação vulgar é das pessoas que estavam ali, pessoas educadas, pessoas honestas, né? E ele fala que isso era até descortês, sendo provável que cada um se daria pressa em repudiá-la. Aí ele põe, né, veja o livro dos Espíritos, introdução, parágrafo 16. Aí tinha o sistema de alma coletiva. Constitui uma variante desse anterior, uma variante do sistema do reflexo, né? E segundo este sistema, apenas a alma se manifesta, porém identificada com a de muitos outros vivos. A alma do próprio médium se manifesta e como se identificasse com todas as almas que estivessem ali, uma alma coletiva. Por isso a variedade de informações, a variedade até de outras línguas. Porém, identificada com a de muitos outros vivos, presentes ou ausentes, formando um todo coletivo, em que se acham reunidas aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Isso era uma outra teoria, certo? Conquanto a atitude, conquanto a se intitule a luz é comunhão. A luz do fenômeno do espírito, mesas falantes, sonâmbulos, médiuns, milagres, magnetismo, espiritualismo, poder da prática da fé. Por Emmabe Tripset, esse é o autor. Uma alma coletiva que escreve por intermédio de uma prancheta. Isso foi de Bruxelas em 1858. Então, é porque, como eu falei para vocês, naquela época isso estava acontecendo em muitos lugares. Bastante na França, mas tinha na Inglaterra,
Tinham as irmãs Fox da Inglaterra, que aconteciam muitos efeitos quando elas estavam presentes, eram crianças. Então aqui ele está falando que surgiu essa ideia também, desse reflexo da cabeça do médium e estar ligado com todas as almas ali e as de fora também, por isso que vinha tanta informação diferente, né? Olha, quando eu li um outro livro contra tudo isso aqui, não achei nada que justificasse aquilo que a pessoa estava falando. Ele falava de longe, ele não tinha presenciado, ele não tinha lido esses livros, ele falava de achismo. Aí, olha, ninguém vai dar crédito para alguém que não estuda uma coisa que ela quer ir contra, ela tem que conhecer os prós da coisa. Agora, ouvir de achismo e depois falar sobre aquilo, não vai dar certo. Ele mesmo fala, olha, você é contra, estude então o que eu escrevi e aí também você vai trazer provas consistentes como eu fiz. É isso que ele fala. Ele foi atrás das provas. Porque ele não achava nem que sim nem que não. Vocês estão vendo aqui o que ele está colocando? Ele está colocando que ele pôs as hipóteses possíveis. É cientista. Então, o sistema da alma coletiva era isso. A luz, né? A brochura onde está. Foi um livro publicado falando sobre isso. A brochura onde está a teoria, esta teoria vem exposta muito obscura, se nos afigura, vem exposta, muito obscura, se nos afigura o seu estilo. Confessamos não ter logrado compreendê-la e dela falamos unicamente de memória. É, em suma, como tantas outras, uma opinião individual que conta poucas pessoas acreditaram nessa ideia. Pelo nome de Tirpitz, que era o autor, né? Designa o ser coletivo criado pela sua imaginação. Por epígrafe, tomou a seguinte sentença: nada há oculto que não deva ser conhecido. Essa proposição é evidentemente falsa, porquanto uma imensidade há de coisas que o homem não pode e não tem que saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse devassar todos os segredos de Deus. Então, esse sistema de alma coletiva, ele foi colocado, foi escrito um livro chamado A Luz sobre isso, mas ele leu e ele não lembrava totalmente, né? Ele falava porque ele não compreendeu, e ele lembrava de memória que tinha um cientista que tinha escrito isso. Era um escritor, né? Que ele teve a ideia de dizer que era essa alma coletiva aí. Aí vem o sistema sonambúlico. Mais adeptos teve este que ainda conta alguns. Admite, como o anterior, que todas as comunicações inteligentes provêm da alma ou espírito do médium, certo? Essa é do sistema sonambúlico. Mas para explicar o fato de o médium tratar de assuntos que estão fora do âmbito de seu conhecimento, em que de supor a existência nele de uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma sobreexcitação momentânea de suas faculdades mentais, a uma espécie de estado sonambúlico ou estático que lhe exalta e desenvolve a inteligência. Não há que negar, em certos casos, a influência desta causa. Porém, a quem tem observado como opera a maioria dos médiuns, que é o que ele fez, essa observação basta para lhe tornar evidente que essa causa sonambúlica não explica todos os fatos que ela constitui, todos os fatos, e ela constitui exceção e não regra. Então ele diz aqui que sim, muitas vezes
O sonâmbulo, ele manifesta a própria alma dele, certo? Os próprios conhecimentos dele. Mas nos casos todos que ele analisou, nem sempre foi isso que aconteceu. Então ele diz que isso daí é uma exceção. O sonâmbulo fala de si mesmo, da sua vivência. E você pode falar, ah, mas foi de outras vidas. Então só aí você já está supondo a existência do espírito que tem várias vidas, certo? Aqui não se trata disso, não. Essa aí seria uma vida só. Ele está se relacionando a uma alma coletiva e a alma só teria vivido aquela vida. Por isso que ele explica, a alma coletiva, ela capta, ela abrange a alma dos que estão ali e mais, não é a alma, a mente dos que estão ali e mais a mente de tudo que tem externo. Seria uma alma, né, que ele colocou, alma coletiva. Então já aceita a existência da alma e que, aliás, ele falou, né, essas aqui são afirmações já partindo do princípio da alma, da existência da alma. Porém, pelo que ele analisou, não dava para tirar essa conclusão. Por quê? Primeiro, ele analisou milhares e milhares de manifestações, ele já colocou isso. Quem quiser saber quais foram essas manifestações, é só acompanhar a Revista Espírita. São 12 volumes, cada um dessa grossura. Ele escreveu ali todas as pesquisas que ele fez. Quem quer contestar isso daqui, tem que fazer isso. Porque senão vai ser achismo, vai ser fruto de um preconceito seu, vai ser fruto de uma resistência sua, medo de não dominar alguma coisa que exista. Isso a maioria tem. A maioria das pessoas tem medo de saber que existe uma coisa que elas não dominam e que pode sim afetá-las. E você aceitando ou não, esses fatos chegam até você direta e indiretamente, certo? Depois a gente vai falando mais sobre isso. Poder-se acreditar que fosse assim se o médium tivesse sempre ar de inspirado ou de estático. Aspecto que, aliás, me seria fácil aparentar perfeitamente se quisesse representar uma comédia. Então aqui ele está falando que toda vez que essa manifestação acontecesse no sonâmbulo, ele ficasse sempre assim. A minha irmã é sonâmbula. E ela ficava assim, estática, o olho parecia que não enxergava nada. Se fazia assim, ela estava de olho aberto, mas não enxergava nada. E isso que ele quer dizer, né? Ele diz que poder-se acreditar nisso se fosse sempre essa aparência, mas pelo que ele pesquisou, não era, às vezes não era assim. Se quisesse representar uma comédia. Como, porém, se há de crer na inspiração, quando o médium escreve como uma máquina, sem ter a mínima consciência do que está obtendo, é o caso de Chico Xavier. Chico Xavier, ele ficava conversando e a mão dele estava escrevendo um livro ali. E ele conversando com outra pessoa. Isso na nossa época. Se há de crer na inspiração, quando o médium escreve como uma máquina, sem ter a mínima consciência do que está obtendo, sem a menor emoção, sem se ocupar com o que faz, distraído, rindo e conversando de uma coisa e de outra, concebe-se a sobreexcitação das ideias. Mas não se compreende possa fazer que uma pessoa escreva sem saber escrever. Certo? Ele está falando que até poderia ser que um médium estivesse lá, né, rindo, fazendo outra coisa e escrevendo outra. Ele está lá, quando você vai ver, ele escreveu uma coisa completamente oposta ao que ele estava falando para o outro. E ainda nesse caso ele fala, tudo bem, e aqueles que não sabem nem ler, nem escrever, escrevendo, mecanicamente falando, conversando com outras pessoas. Concebe-se a sobreexcitação das ideias, mas não se compreende possa fazer que uma pessoa escreva sem saber escrever. E ainda menos quando as comunicações são transmitidas por pancadas, ou com o auxílio de uma prancheta de uma cesta.
a prancheta, andava sozinha, escrevia sozinha. A cesta, eles amarravam um lápis e esperavam ela sair escrevendo sozinha. Escrita direta, sem lápis. No curso desta obra, temos ocasião de mostrar a parte que se deve atribuir à influência das ideias do médium. Aqui, nesse livro, ele fala como que você sabe que é a influência do médium. Ele explica como saber. Todavia, tão numerosos e evidentes são os fatos em que a inteligência estranha se revela por meio dos sinais incontestáveis que não pode haver dúvida a respeito. O erro de maior parte dos sistemas que surgiram nos primeiros tempos do Espiritismo está em haverem deduzido os fatos insulados como conclusões gerais. Então, eles pegaram fatos isolados e tomaram como conclusão geral. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Esse aí tem um monte de gente que ainda pensa assim. Entramos aqui numa outra ordem de ideias. Comprovada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber de que natureza era essa inteligência. Sem dúvida que o meio mais simples consistia em perguntar isso, certo? Você vai lá e pergunta de onde você vem. Algumas pessoas, contudo, entenderam que esse processo não oferecia garantia bastante e assentaram de ver em todas as manifestações unicamente uma obra diabólica. Porque aí muitos já viram que realmente era uma inteligência extra, não era uma inteligência ali dos médiuns, não era. Então era alguma coisa diabólica. Porque o homem não seria capaz de realizar. Certo? Deixa eu só ver, eu dividi em 4 esse último capítulo, porque ele é muito grande, certo? Deixa eu só ver se tá... Aqui, aqui. Vou até aqui hoje, vou até essa folha aqui de marcar. Então, vamos ver, sistema... eu já tô chegando no fim da onde eu tenho que ir. Até aqui. Deixa eu ver. 1, 2, 5. Aqui. Não, sonambúlico já foi, né? Aqui, tá. Então só tem mais um trechinho. Deixa eu ver quanto falta aqui. Tá bom, vai dar tempo de eu terminar. Então, nesse sistema diabólico, sem dúvida que o meio mais simples consistia em perguntar. Algumas pessoas, contudo, entenderam que esse processo não oferecia garantia bastante. Claro, se fosse o próprio diabo lá, ele ia falar que não, né? Aceitaram de ver em todas as manifestações unicamente uma obra diabólica, porque ele ia falar que não. Segundo essas pessoas, só o diabo ou os demônios podem comunicar-se. Conquanto fraco eco encontre hoje esse sistema, é inegável que gozou por algum tempo de certo crédito, devido mesmo ao caráter dos que tentaram fazer que ele prevalecesse. Faremos, entretanto, notar que os partidários do sistema demoníaco não devem ser classificados entre os adversários do espiritismo. Ao contrário, sejam demônios ou anjos, os seres que se comunicam são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é admitir a possibilidade da comunicação do mundo visível com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte desse último, né?
Compreende-se que a crença nas comunicações exclusivas dos demônios, por muito irracional que seja, não houvesse parecido impossível, quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas desde que se sabe que os espíritos são simplesmente as almas dos que têm vivido, ela perdeu todo o seu prestígio e pode-se dizer que toda a semelhança, porquanto admitida, o que se seguiria é que todas essas almas eram demônios. Então eles generalizavam, é tudo demônio que se manifesta. Embora fossem as de um pai, às vezes era um filho, ou de um amigo, e que nós mesmos morrendo, nos tornaríamos demônios. Doutrina pouco lisonjeira e nada consoladora como para muita gente. Então, se você imaginasse que todo mundo que se comunicou espiritualmente naquela época era demônio, então às vezes era um pai, às vezes ele dava o nome, era o pai, era um filho que tinha sido, dando o nome, dizendo que estava bem. E você pensar que seu próprio pai é um demônio, seu próprio filho é um demônio, que você, quando morrer, nasceu um demônio, é tudo demônio. Não existem os espíritos daqueles bons e que poderiam se comunicar, né? Na Bíblia, quando Jesus subiu no monte e veio e se materializou Moisés, não foi? Não tem essa passagem? Se materializou Moisés e outro profeta, e os profetas ali, e conversaram com ele, então era demônio também? Aí fica a pergunta, e as outras manifestações de próprios santos que se materializavam, estavam num lugar e o espírito deles aparecia em outro, é demônio? Então, veja que não faz sentido esse tipo de colocação, é o que ele está colocando aqui, é o que ele está falando aqui. Bem difícil será persuadir a uma mãe de que seu filho querido, que ela perdeu e que lhe vem dar depois da morte prova de sua afeição e de sua identidade, é um suposto Satanás. Sem dúvida, entre os espíritos há os que são muito maus e que não valem mais do que os chamados demônios, certo? Existem sim. Por uma razão bem simples, a de que há homens muito maus que, pelo fato de morrerem, não se tornam bons. A questão está em saber se só eles podem comunicar-se conosco. Ao que assim pensam, faremos as seguintes perguntas. Então, você é daqueles que pensa que só os demônios se comunicam. Então, ele vai fazer 3 perguntas. Primeiro, há ou não há espíritos bons e maus? Segundo, Deus é ou não mais poderoso do que os maus espíritos? Ou do que os demônios, que assim lhes quiser chamar? Isso eu sempre questionava o pessoal que vinha falar, vinha na minha porta falar sobre a Bíblia e colocavam o demônio como sendo mais forte que Deus. Eles tinham pavor, como se o demônio fosse mais forte que Deus. Para mim isso é falta de crença em Deus. Não existe algo superior a Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Por que ele só permitiria que o mal se manifestasse? O que tem na Bíblia é contra o quê? Que eu acho que está certo. Tudo ali está certo, às vezes mal interpretado. Mas na Bíblia está escrito, não consulteis aqueles que falam sobre o futuro. Porque existe uma série de coisas que
Não adianta você saber o futuro, você tem que viver no agora, você tem que fazer as coisas agora. Saber se você vai morrer ou não, se vai acontecer acidente ou não, não sei mais o que, não sei mais o que. Se tiver que acontecer, vai acontecer, você sabendo ou não. Pra que você tem que saber o futuro? Tem coisas que você pode mudar agora. Faz agora o certo que teu futuro vai ser bom. Mas aqui, voltando ao assunto, ele está falando aqui, Deus é ou não mais poderoso do que os maus espíritos? Ou do que os demônios, se assim quiser te chamar? Então veja bem que essa coisa de falar que não tem que ter, que isso é coisa do demônio, por que Deus, na sua bondade infinita, não permitiria que um filho viesse falar para sua mãe, eu estou bem, e só permitiria que o demônio se manifestasse? Por quê? Então você está colocando o demônio mais forte que Deus. É isso que ele está perguntando aqui. Deus é ou não é mais forte? Terceira pergunta. Afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não o podem fazer. Sendo assim, uma das duas, certo? Se você afirma que só os maus se comunicam, então os bons não podem fazer. Na sua cabeça, os bons nunca vão poder fazer isso. Assim, das duas, uma. Ou isto se dá pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se é contra a vontade de Deus, é que os maus espíritos podem mais que Deus, certo? Se não é pela vontade de Deus que eles se manifestam, então eles podem mais que Deus. É o que você está pensando. E se por vontade sua, pela vontade de Deus, se pela vontade de Deus, em sua bondade, é que os maus espíritos podem ser mais fortes que Deus. Se por vontade de Deus, não permitiria a ele que os bons fizessem o mesmo para contrabalançar a influência dos maus? Essa é a terceira pergunta. Se Deus permite que os maus se manifestem, por que ele não permitiria que os bons se manifestem também? Pela vontade de Deus, seria o justo para contrabalançar. Quarto, que provas vocês podem apresentar da impossibilidade em que estão os bons espíritos de se comunicarem? Qual é a prova de que eles não podem se comunicar? E quando se vos opõe a sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio usa de todas as máscaras para melhor seduzir. Usa de todas as máscaras para... aqui ele vai estar falando. Quinto, se você se opõe à sabedoria de certas comunicações, então você tem que responder que o demônio usa de todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos com efeito haver espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria, mas temos que admitir que a ignorância pode falsificar o verdadeiro saber. E uma natureza má imitar a verdadeira virtude, sem deixar vestígio que denuncia a fraude? Essa é a pergunta. Então, realmente, que o demônio ou esse espírito inferior, ele vai usar de tudo para enganar. E aí a pergunta aqui, ele admite isso. Inclusive no livro, ele vai dar muitas formas da gente saber quando é uma coisa boa e quando é uma coisa ruim. Aliás, quem não sabe isso e tem a mente ainda povoada de ilusão, pode sim receber lá uma informação que poderia vir camuflada sem perceber que está sendo camuflada. Por isso que eu digo que é para todas as religiões isso daqui. Porque existem formas de saber. Aí você fala, minha fé é tão grande,
Mas se dentro de você não tiver a sabedoria, você pode ser ludibriado. Eu falo isso porque existia uma senhora, eu sempre conto essa história, não era espírita, era em outra religião. E essa pessoa, essa senhora, ela era uma representante muito forte, né, ajudava a comunidade. Só que ela tinha um caráter ruim, que era falar demais da vida do outro. E veja bem, ela cuidava também da vida das pessoas para ajudar. Só que às vezes ela falava de um e de outro. Sabia que todo mundo falava com ela. Isso era um vício que ela tinha. E ela utilizando dessa coisa, eu recebi uma intuição de Deus, ela acabou separando o casal. Numa outra religião eu estou falando, não estou falando da religião espírita. O que aconteceu aí? Ela usou de má fé? Às vezes não. Mas primeiro, ela tinha um vício. Quando você tem um vício de caráter, você precisa ter muito cuidado com o seu discernimento para lidar com intuições. Se você tem esse vício de caráter, de denegrir, de gostar, de espalhar coisas, isso já é um vício. E você não, é melhor que você, passe o zíper e não se envolva em orientar pessoas. Porque isso daí pode se voltar contra você se você tem esse vício. E o que aconteceu com a senhora podia ser que ela estava com a boa vontade de ajudar. Mas ela tinha uma brecha, ela tinha esse vício. E por ali se infiltrou a influência que ela não percebeu. É isso que Kardec previne, as influências que são mais fortes que nós e que pegam a gente no nas nossas falhas. Todo mundo tem falhas. Vocês pensam que eu acredito totalmente que eu não vou errar. Vocês acreditam totalmente que eu penso que ninguém vai me enganar? Eu fui aqui mesmo no Instagram constantemente enganada por fakes, só que não sou trouxa para ficar dando dinheiro para um e para outro. A hora que eu percebia que eu estava sendo enganada, eu deletava, bloqueava a pessoa. Então, o que me salva, através desse livro aqui, é eu saber que eu sou falha, é eu saber que eu posso cair em tramóias, é eu saber que eu posso me enrolar. Por isso, o meu olho, para mim mesma, é assim, muito maior do que vocês imaginam. Por quê? Porque a gente tem que desconfiar de si mesmo. Como é que a gente fala? Meditação. Conhece-te a ti mesmo. Nesses livros a gente encontra essa citação. Conhece-te a ti mesmo. É o único jeito da gente se livrar de cilada. Se achar o super e ser enrolado por entidades. Aí sim entra a sua crença no demônio. 2 olhos e mais todos os olhos que você puder ter não são suficientes, mas sobre si mesmo, sobre orgulho, vaidade. Quantos líderes de religião você não conhece que já levou populações a suicídio? Tem vários casos aí, é só você pesquisar na internet, que hoje a gente encontra fácil. Quantos deles? Falta de autoconhecimento e de conhecimento desse plano que atua sobre nós. Você acreditando ou não nisso, você recebe influência disso. Por quê? Nós somos falhos, não somos anjos. Não somos perfeitos. Por que a gente precisa orar e vigiar? Orai e vigiai, está lá, na nossa Bíblia terrena. Orai e vigiai para não entrardes em tentação. É isso. Esse orar e vigiar é você se conhecer. Porque existe. E é isso que é o que eu acho o mais importante de tudo nisso aqui. É isso.
esses conhecimentos que esses espíritos trouxeram superiores, juntamente com os inferiores, ele também colocou. De cada faixa de desenvolvimento espiritual, ele foi colocando o que pensava. E os superiores coordenaram todo esse trabalho, porque o superior nunca é dominado pelo inferior. Quando você sabe que uma coisa é errada, ninguém vai te conseguir te convencer que aquilo é certo. O nosso desenvolvimento moral, quando você foi provado, quando você passou pela tentação e venceu, ninguém te tira do eixo. Agora, se você é aquela pessoa que não tem muita vivência se esquiva, né, da vivência com as pessoas para ser o santo e não vai na experiência e se envolve com as pessoas no bom sentido para conhecer, para ser humano, você é um sério candidato a ser ludibriado por aqueles que são muito mais espertos que você e estão vendo ali. Vocês não pensam que o plano espiritual inferior não vê o teu ponto fraco, ele vê. Ele vem e vai direto lá. E ai de você que não faça esse autoconhecimento que está dizendo em todas as religiões. Conhece-te, a ti mesmo. Jesus Cristo falou, a gente tem que se melhorar. É isso aqui que esse livro vem falar. Por que a gente tem que se melhorar? Como que a gente tem que se posicionar na vida e não ficar achando, por que vocês acham que tem tanta gente ali no governo se mascarando? Porque ele chegou, ele tomou posse daquilo, viu que era fácil pegar dinheiro e desviou. Somos nós ali, no meio da tentação. Se você não tiver força, você vai fazer a mesma coisa na hora que você for um governante. Faz porque você acha que você não vai fazer. Isso não existe esse pensamento. Achar que se é perfeito. Não se é perfeito. Você não faz, às vezes, alguma coisa muito ruim porque você não tem a oportunidade de fazê-la. Milhões na tua frente, ninguém vai ver que você desviou, só muito depois. Se você tiver se você não for uma pessoa que não aceita 10 centavos, 10 centavos o cara vai te oferecer, ó, vou te dar 10 centavos, dá pra você falar que eu tava doente? Ou então te dar 10 centavos pra você fazer uma coisinha bem levinha, que ninguém vai saber, que não vai causar tanta coisa e você aceita, pronto. Já é ali um pontinho que vai se tornar depois um cara preso lá na cadeia, ou um pai de família que se transviou e foi parar na cadeia, como muitos desses políticos aconteceu com eles. Eles não admitem e continuam lá, porque eles acham que eles são honestos. Então, esse livro aqui, eu estou falando que serve para tudo, serve para qualquer religião e qualquer falta de comportamento menos correta, para aqueles que se acham os perfeitos, para aqueles que se acham os inabaláveis. Só o fato de você pensar isso, que você é perfeito, que ninguém vai te abalar, já é um ponto alto para te catarem. Porque vai pelo orgulho, você vai ser derrubado pelo teu orgulho, de achar que você é perfeito e que você é aquele acima da lei. Eu conheci vários na música, conheci vários que se achavam acima da lei, acima do bem e do mal. Conheci vários. Então, voltando aqui. Pois que... Deixa eu ver onde que eu fui, que eu tenho que carregar um lápis e marcar, né? Porque quando eu volto aqui, não sei mais onde eu estava. Então, aqui ele está falando, se só o demônio se comunica sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, o quinto, eu não sei se eu li o quinto, quando se vos opõe a sabedoria de certas comunicações, respondei que o demônio usa de todas as máscaras para seduzir. Sabemos com efeito haver espíritos hipócritas, que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria. Mas, se a gente admitir que a ignorância pode falsificar o verdadeiro,
e uma natureza má pode imitar uma virtude, é só olhar os políticos lá. Eles não estão todos engravatados, bonitinhos, falando e cuspindo a lei? Contra a gente honesta, eles estão usando isso agora? O que é isso? É um hipócrita encarnado, é um espírito que está no corpo ali, se o quê? Se camuflando. Quando ele sair do corpo, vocês acham que ele vai fazer o quê? Sem deixar vestígio. Vocês acham que eles não deixaram vestígio agora? Parecendo um bando de palhaços, cuspindo a lei para tudo quanto é canto, dizendo que é certo, que é errado, ludibriando e humilhando trabalhadores, médicos trabalhadores, tentando derrubar um líder que pela primeira vez, depois de 40 anos, liberou uma estrada. Há 40 anos essa estrada para ser construída, e é esse tipo de juiz que está fazendo as coisas. O que é isso? Certo? Não é só espírito que faz. E pode ter certeza que tem um monte de espírito igualzinho a ele lá. Só que maior que eles todos ali, tem Deus ali olhando. Eu não tenho dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida que tem espíritos ali fortíssimos, fazendo eles mostrarem a cara. Pela primeira vez eu vi a cara da cobra que é essa mídia brasileira. A primeira vez que eu vi na minha vida, desde criança, primeira vez. A Globo, acho que ela surgiu um pouco antes de eu nascer. Ou seja, eu cresci com essa Globo. Agora que eu vi a cara da coisa, tenho certeza que não era assim. Ela foi se transformando e ficou assim, né? Pois que os espíritos comunicam. Aí, sexto, se só o demônio se comunica, sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda que se ore a Deus, que nós submetamos à vontade de Deus, que suportemos sem queixas as tribulações da vida, que não ambicionemos as honras, nem as riquezas, que pratiquemos a caridade e todas as máximas do Cristo, numa palavra, que façamos tudo o que é preciso para destruir o império do demônio? Se tais conselhos o demônio é quem os dá, forçoso será convir que, por muito manhoso que seja, bastante inábil é ele, fornecendo armas contra si mesmo. Ele está falando aqui dos espíritos que vieram dar comunicações do bem. Espíritos que, aqui ele está falando, ó, se só o demônio se comunica, como é que você explica que eles vêm recomendando, esses espíritos que ele conversou, eles recomendam que se ore a Deus? O demônio vai fazer isso para você orar para ele? Ele vai pedir para você orar para Deus? Não, esses espíritos fizeram isso para Kardec, falaram assim para ele, ó, que ore a Deus, que se submetamos à vontade de Deus, que suportemos sem queixas as tribulações da vida, que não ambicionemos as honras, foi o que esses espíritos que se apresentaram a ele, nem as riquezas, que nós não nos submetamos às riquezas, que pratiquemos a caridade e todas as máximas do Cristo. Numa palavra, que façamos tudo o que é preciso para destruir o império do próprio demônio. O próprio demônio iria falar isso para ele? Pois então, esses espíritos superiores falaram isso. Certo? Então já desbancou a sua ideia de que é o demônio que falou aqui. Depois eu vou ler os trechos do Evangelho, que esses espíritos falaram sobre o Evangelho, vocês vão ver se é o demônio que ia falar um negócio desse. Pois que os espíritos se comunicam, é que Deus o permite. Sétimo.
em presença das boas e das más comunicações, não será mais lógico, porque existe boa e existe má comunicação. O erro de muita gente é achar que tudo que aparece na sua cabeça, que não é perfeita, que tudo é maravilhoso. Não é, você tem que desconfiar. Você tem que ver se é de Deus mesmo, é isso que ele fala aqui. Porque tem pensamento bom e tem pensamento ruim. Inclusive pensamento mal camuflado de que veio de Deus. Quando a pessoa é muito presunçosa, ela não olha se é de Deus ou não, ela vai falando, é de Deus. E vai falando, não foi isso que essa senhora fez que destruiu a vida do casal? Não olhou que não era de Deus? Orai e vigiai. Pois que os espíritos se comunicam é que Deus o permite. Em presença das boas e das más comunicações, não será mais lógico admitir-se que umas Deus as permite para nos experimentar e as outras para nos aconselhar ao bem. Deus permite que a gente seja enganado para ver até onde a gente acredita no mal. Deus permite. 8º, que direis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que o afastasse de si, que o privasse do contato com as pessoas que pudessem desviar do mal? O que você falaria de um pai que faz isso? Vocês acham que Deus vai fazer isso com a gente? Vai deixar a gente à mercê de comunicações ruins apenas? Não. Então, eu vou parar por aqui. A outra, a gente ainda vai levar mais 2 lives nesse capítulo. E isso que eu falei hoje é o que a maioria eu ouvi no meu ouvido a vida inteira durante 30 anos, 35 anos que eu trabalhei. E ainda continuo trabalhando para ajudar pessoas. Isso aqui é de Deus. Isso aqui, Kardec, é de Deus. E ele fala tudo para que a gente tenha o olho bem largo, porque nós somos falhos, nós somos espíritos em evolução. Não existe ninguém perfeito nesse planeta. E os que estavam aqui não estão, né? Que a gente sabe. Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, quem mais? Chico Xavier, quem mais? Irmã Dulce e todos esses que são santificados. Não é à toa que eles são santificados. São espíritos muito evoluídos que vieram para nos ajudar. Então, nós temos que ter essa consciência. Somos passíveis de errar. Somos passíveis de ser enganados. Mas a gente precisa saber disso. Senão a gente com orgulho, eu sou de tal ou tal lugar, eu sei isso, isso e isso, e não posso. Eu já digo para vocês, com tudo isso que eu sei, eu já fui enganada muitas vezes aqui no Instagram, certo? Mas nunca deixei me tirar nada, porque eu só observo. Até você conhecer uma pessoa, você tem que conversar e andar com ela, anos. Então, as pessoas que tentaram me fazer um embuste aqui, só conseguiram o quê? Me convencer até um certo tempo. Depois, quando elas abriram o jogo do que elas estavam querendo, aí eu via se era amigo, se era embusteiro, se era pilantra, se era ladrão. E dependendo do caso, tá deletado e bloqueado até hoje, não vai sair do bloqueio, certo? Então, eu não me acho passível de não ser enganada, não. Trouxa é quem pensa isso. Trouxa é quem pensa que só indo em determinado lugar não vai ser enganado. Tá cheio por aí de quem frequenta lugares bons e de quem não frequenta lugares bons. Todos são passíveis de ser enganados. E isso aqui é a única coisa que eu encontrei até hoje que me abriu o olho, que me fez pisar com o pé firme no chão.
Por quê? Porque nós precisamos de clareza, nós precisamos de auxílio, nós precisamos de sabedoria. E Deus permite que é bom. Ele permite que é ruim para testar. Todas essas coisas ruins que a gente está vendo para testar nossa paciência, testar nossa caridade, testar nossa compreensão. Tudo é para nos ensinar. Certo? Só que a gente precisa saber o que é teste e o que é benção. Senão a gente confunde um com o outro. Aí, quando confundir a benção com uma coisa errada que tem dentro de nós e a gente não está vendo, orgulho, egoísmo, ambição, é isso que acontece. A gente acaba caindo em armadilhas, certo? Então, tenham um bom final de semana, reflitam e, lembrando, isso daqui foi pesquisa científica antes de se tornar religião. Isso aqui foi pesquisa científica feita por um cientista que usou de todas as possibilidades de milhares de manifestações que ele observou para ver o que era certo, o que não era, o que podia ser e o que não podia ser. Pode ter certeza que ele não olhou com o olho de religioso, ele olhou com o olho científico, sem se envolver e sem se deixar levar por coisa errada. Vou repetir o lema dele. É preferível negar 10 verdades. É preferível negar 10 pessoas verdadeiras que vêm falar com você aí no Instagram do que aceitar uma que seja falsa, porque essa daí pode acabar com a sua vida. É preferível aceitar, negar 10 verdades do que aceitar uma mentira, certo? Quem age assim está muito mais perto de ser bem-sucedido do que quem acha, nunca nada de errado vai acontecer comigo, eu sou uma pessoa perfeita, eu sei enxergar o certo do errado e nunca vou enxergar